sejam todos muito bem-vindos aí. Na live de hoje eu vou falar sobre o seguinte tema: chuva de hóspedes para propriedades grandes. Muitos de vocês já estão cansados de saber que vender uma hospedagem com uma capacidade maior, digamos assim, né? Casas, apartamentos, né? Casas de temporada, apartamentos, sítios, chácaras, são propriedades mais difíceis, né, de você conseguir ter uma rotatividade maior em comparação, obviamente, né, que tudo tem uma comparação, com imóveis menores. Imóveis até 40, 50, até 60 metros quadrados são imóveis que têm uma rotatividade maior. Quanto mais compacto, é mais fácil de rodar ele e, obviamente, a operação é mais fácil. Então, essa live ela vai endereçada para você. Cara, eu tenho uma hospedagem grande, eu tenho uma hospedagem que... Deixa eu ver se meu áudio tá ok, tá. Eu tenho uma hospedagem que é difícil, né, de ter reservas por plataformas, porque você bem sabe, eu vou trazer alguns dados aqui, e talvez você já não consultou no seu painel profissional da Booking, né, no caso, me referindo a Booking, ele traz essa informação, onde você consegue ver a principal demanda das pessoas para a região. Então, muitas vezes você sofre, muitas vezes não é por conta de você não saber vender. Às vezes sim, a grande maioria das vezes sim. Mas em algumas situações é pela demanda ser menor, por esse tipo, né, de público que você atende, que geralmente são grupos. Né? Quem tem uma hospedagem grande quer atender acima de 6, 8, 10, 12 pessoas. E, como você bem sabe, é muito mais fácil vender um imóvel para casal, né? Ou seja, casais, do que eu vender para grupos. Porque é mais difícil mobilizar mais pessoas para viajarem no mesmo período. É mais difícil. Então a live de hoje vai endereçada exatamente para você, né? Quem está me assistindo no YouTube e no Facebook, também gostaria de pedir uma curtida no vídeo aqui, tá? Desce o like no vídeo aqui, se inscreva no canal, se você ainda não está inscrito, então clica lá, se inscreve para você não esquecer e clica no sininho para ativar as notificações. E você que me assiste no Instagram, desce dedinho aqui no coração, por favor, só para o Instagram entender que essa live é relevante, tá? Para poder mostrar para mais pessoas. E obviamente, se você puder também me ajudar e compartilhar, você gosta do meu conteúdo, você quer me dar uma força, eu não trago conteúdo bom que eu possa te ajudando a estar mais próximo, triplicar reservas, me dá uma força também. Clica nesse avião aqui e manda para 2 pessoas. Pega assim, ó, 2 amigos que são anfitriões, 2 amigos que são hoteleiros, 2 amigos que são donos de pousada, 2 amigos que estão interessados pelo segmento, então já vão ter um pouco da noção de onde estão entrando, beleza? Então, feito as devidas considerações aí, vamos começar a nossa live. Chuva de hóspedes para propriedades grandes. Qual que é a grande dificuldade inicial? Como bem falei, imóveis grandes são muito difíceis de conseguir diárias em comparações com imóveis pequenos. Como vocês bem sabem, eu citei anteriormente que a Booking fornece esse dado. Se você quiser, se você já trabalha com a Booking, se ainda não, paciência, mas se você já trabalha com a Booking, você pode clicar na página inicial ali, no cantinho esquerdo, na primeira aba do lado esquerdo, e depois você clica na parte de baixo assim, vai ter operação e vai ter dados. Você clica em dados. Quando você clicar em dados, ele vai mostrar lá qual é a predominância do público que frequenta aquela região. Pela minha experiência, né, assim, pelo volume de pessoas que eu já atendi, o volume de extranets, né, de sistemas de booking que eu já mexi, mais de 60% das regiões, são casais. A maioria é esse público, mais de 60%. Tanto é que eu cito para vocês, né, constantemente, eu adquiri um apartamento recentemente, e nesse apartamento, né, são 55 metros quadrados, aproximadamente, é um apartamento que caberia facilmente 4 a 6 pessoas. Eu poderia colocar um sofá-cama, são 2 quartos, 2 suítes e tal, eu poderia colocar ali no mínimo 4 pessoas, mas eu estou preparando o imóvel para casais, porque casais é a predominância na região. Então, vou contar aqui, se eu vender para mais, né, ou seja, não sejam 2 pessoas, sejam 3, seja 4, aquilo vai ser uma gordura. Mas o meu foco inicial são casais. Então, se você olhar na plataforma da Booking, você vai ver a predominância de casais, né, mais de 60% na maioria das regiões, em torno de 20 a 30% são famílias, então considere-se famílias aí 3 a 4 pessoas, 2 adultos, 2 crianças, ou 3 adultos, 4 adultos, mas geralmente são 3 adultos ou 2 adultos e 2 crianças. É considerado família aí até 4 pessoas. E depois a gente tem grupos que são acima de 6 pessoas, ou seja, 6 pessoas em diante é considerado grupo. E aí você vai ver que grupo corresponde mais ou menos por 9 a 10% da demanda da região. Então, se você
começa a refletir os dados. Por que eu estou trazendo essa informação? Porque você vai começar a analisar os dados. Porque a gente tem que esmiuçar o terreno que a gente está para que a gente possa identificar aonde a gente pode melhorar. Basicamente é isso. Então você começa a esmiuçar os dados. Aí você faz, peraí, se 100 pessoas que se interessam em vir para a minha cidade, 100 pessoas que se interessam em vir para a minha cidade, 60 são casais, 30 são famílias e 10 são interessados em fechar uma locação para grupo. Ou seja, a fatia potencial para minha hospedagem, ela é reduzida. Ela é reduzida. E isso significa dizer o quê? Que na maioria das situações, as plataformas não entregam o volume de reservas que você precisa. Então, em diversas situações, você precisa de mais reservas, só que você não tem. Mas muitas vezes não é culpa sua. Às vezes é culpa da plataforma por não ter demanda. Pode ser, claro que pode. Mas também pode ser culpa minha. Então, a gente vai analisar isso aqui. Eu vou trazer alguns pontos que talvez, né, possam estar acendendo alguma luz aí na tua cabeça. Então, muitos de vocês iniciam nesse segmento de hospedagem muito por intuição. Muitos de vocês fazem na intuição. Então, eu tenho minha casa temporada, não estou usando pouco, né? Ou eu tenho aquele sítio, tenho aquela chácara, ou aquele apartamento grande que eu vou muito pouco. E aí aquilo começa a incomodar, né? Em tempos difíceis, né? Ou seja, às vezes as coisas apertam, aquele condomínio começa a pesar, né? Aquele salário do funcionário caseiro começa a pesar, as manutenções começam a pesar e a gente faz, e agora? Então, na intuição, você monta um anúncio como quem está montando um classificado de jornal. Lembra de classificado de jornal? Classificado de jornal era uma bagunça, né? Era uma bagunça. Ou seja, tinha umas seções meio que separadas assim, mas basicamente era uma bagunça. Então você monta na intuição, e aí, obviamente, que tudo que é na intuição, tudo que não tem preparo, é difícil de você colher resultados satisfatórios. É difícil. Por exemplo, se você treina para fazer uma corrida de 5 km, se você simplesmente vai de vez em quando para o treino e chega no dia, obviamente você não vai conseguir cumprir os 5 km correndo. Você pode fazer de meio a meio, na parte correndo, parte andando, mas você não vai cumprir correndo. A mesma coisa na preparação de hospedagem. Às vezes você cadastra de qualquer jeito, e aí como é que faz? Você vai estar lá exposto à plataforma, mas não desperta o desejo, não desperta o interesse das pessoas. Então a intuição é um dos grandes problemas que mais, digamos assim, que mata, né, a tua receita, que mata o teu volume de reservas. Por quê? Porque muitas vezes você não foi preparado para o segmento. Tem uma técnica, né, no segmento, existe uma tecnicidade. Então, o primeiro ponto é a preparação. Que eu sempre falo, pula greca, mas putz, todo tema a gente envolve vários pilares que você fala. Por quê? Porque tudo está interligado. Vendas, não tem como eu falar de vendas se eu não falar de preparação. Porque a preparação é o que eu estou vendendo. Como é que eu vou falar de vender se eu não estou preparando? Às vezes a pessoa fala assim, eu não estou vendendo por quê? Será que é preço? Será que é política? Pode ser. Mas pode ser também que o teu produto não esteja bem exposto, que o teu produto não esteja bem preparado, que a tua hospedagem não esteja bem montada, que as fotos não estejam legais. Então, o primeiro ponto que a gente tem que prestar atenção, né, que acontece muito na intuição, é que você deixa a sua propriedade da forma mais genérica possível. Né? Tudo muito clean, às vezes tudo muito branco, né? Tudo muito sem personalidade, tudo muito sem direcionamento, porque assim, eu quero vender para quem quiser viajar, para quem vier para cá, para quem quiser visitar. Né? Então, sim, é uma definição muito genérica. Você diz assim, eu quero qualquer pessoa que ande na rua, tem dinheiro para pagar, eu quero receber ela. Mas não pode ser assim. Por que não pode ser assim? Porque, na minha visão, você não consegue agradar todo mundo. E pelo fato de você não conseguir agradar todo mundo, você vai agradar o mínimo de pessoas possíveis, uma vez que você poder direcionar esforços para atrair aquele público. Por exemplo, aqui no hotel, o meu direcionamento, o meu público focado é um público, digamos, classe B para classe A. Um classe B para classe A. É mais ou menos esse público aí, essa pessoa que ganha 5 mil reais por mês, 7 mil reais por mês, até uns 10 mil reais por mês. Algumas situações um pouco mais, mas é uma hospedagem simples. É uma hospedagem direcionada para esse público. Então, a minha estratégia qual é? A minha preparação qual é? Ter tudo organizado, tudo limpo, manutenções em dias, mas não ter gastos excessivos. Ou seja, onde eu puder economizar para que os meus custos fiquem baixos, eu vou fazer. Então, por exemplo, eu não faço limpeza diária, porque limpeza diária gasta material, gasta produto, eu vou ter que ter mais funcionário para estar limpando quarto em quarto.
Então, já é uma coisa que eu economizo. Então, eu consigo cobrar mais barato. Eu não preciso trocar enxoval todos os dias. Então, eu já consigo economizar. Obviamente que dentro de um aluguel, né, por temporada, dentro de uma casa, dentro de um sítio, dentro de um apartamento, você não faz esse tipo de serviço. Eu só trouxe uma ideia para você entender que o meu posicionamento, o meu direcionamento é para atrair esse público. Se eu quisesse um público mais classe A, eu teria que oferecer mais serviços, oferecer café da manhã, entende? Então, quando eu falo sobre a preparação, você entender quem é o hóspede que você quer atender, porque isso é muito importante. Antes de eu vender, eu tenho que saber para quem vender. Então, pensa, quem é o hóspede que eu quero atrair? Existem vários tipos de hóspedes, né? A gente tem casais que viajam com pets, a gente tem famílias que viajam com criança, a gente tem tipos de público, às vezes, famílias, né? Famílias, às vezes, com 3 adultos, a gente tem viajantes que negócio, a gente tem alguns tipos de público, tá? Basicamente, são 8 tipos de públicos mais predominantes. Então, a definição é importante. Segundo, muitos de vocês não têm diferencial. Tipo assim, cara, o que é que me faz para você? Pensa assim, todo estabelecimento, ele tem um diferencial, ele tem um ponto forte. Todo estabelecimento. Então, qual é o ponto forte que eu tenho aqui no hotel? Preço. Meu ponto forte é preço. Preço. Pô, é um lugar bacana. Tem lugares melhores? Claro, sem dúvida. Com certeza tem. Mas para o meu público, o que eu ofereço, tá bom. Tá bom, o preço tá justo. Diária de R$ 90, diária de R$ 100, é justo. Já no apartamento, é outro público. Eu quero atender um público mais classe mais alta. Eu quero preparar ele de forma diferente. Eu quero atender um outro público. Então, eu vou ressaltar diferenciais. Então, muitas vezes, você tem a sua casa e você não ressalta diferenciais. Você não cria diferenciais. Então, por exemplo, se você tem uma casa e você, cara, o que é que faz umas pessoas, por exemplo, quererem ir para uma casa durante a semana? Vários fatores, né? Para mim, como pai, vários fatores. Por exemplo, se a casa tiver um pula-pula, se a casa tiver uma piscina, se a casa, às vezes, tiver uma brinquedoteca. Eu estou dando exemplos. Pode ser que o seu, cara, eu não tenho piscina, mas, pô, eu tenho outro ponto forte, tenho uma localização melhor. Ou eu tenho um outro ponto forte, eu tenho meus custos mais baixos. Existe, você vai ter que descobrir qual é o seu ponto forte nessa estratégia. Quem é você na fila do pão, né? Quem é você na fila do pão? Onde é que eu estou encaixado ali? Quem sou eu? Entende? Então, você ressaltar isso é importante, porque pensa que tudo que é genérico, pensa, alguma marca genérica, tudo que é genérico é morno. É morno. Tipo assim, não dá tesão, não dá desejo. Tudo que é genérico é morno. Essa é a minha visão. Quando não tem essa preparação, dificilmente tem diferencial. Né? Então, não tem diferencial, não tem preparação, não pensou no público. Como é que vai vender dia de semana? Como que vai vender? Tem como. Não sabe para quem quer vender, não tem diferencial, não tem preparação. E aí? E aí, muitos de vocês também, principalmente quem tem imóvel grande, tem mania de tudo que estava na casa, tudo que você tinha em casa, você quer colocar no outro apartamento. E eu, inclusive, eu me peguei até umas vezes pensando sobre isso, porque eu tenho algumas tralhas no meu apartamento, onde eu moro, que eu faço, cara, tem uma cama de solteiro lá. Eu faço, não, por que eu vou ter que comprar outra cama de solteiro para botar naquele outro quarto do apartamento? Eu vou pegar essa minha cama. Eu peguei isso, porque assim, eu não queria comprar outra. Eu disse, pô, vou gastar dinheiro com outra coisa, né? Mas aí eu também me pego. Às vezes eu olho assim e faço, putz, mas essa cama não vai ficar legal com esse colchão. E essa cama, ela não tem uma bicama, porque é uma cama baú dá cheiro. E aí não tem uma bicama. E às vezes, pô, se for 4 pessoas, né, eu vou ter uma versatilidade, talvez, né? Talvez numa baixa temporada eu possa cobrar um preço melhor para 4 pessoas, eu vou ser mais atrativo, eu tenho que ter essa versatilidade. Então, muitas vezes, você prepara o seu imóvel pegando as coisas da sua casa, que a vontade que dá é essa, não vou mentir. Você tem vontade, cara, eu que uso isso todo dia, né? Mas a gente tem que pensar que isso é um negócio, que as pessoas estão pagando para usufruir do nosso imóvel. Mas a vontade que dá é tipo assim, vou pegar essa frigideira aqui, vou comprar uma frigideira nova, Teflon para minha casa, porque eu gosto de cozinhar, né? Eu adoro cozinhar. Então, peraí que eu vou pegar umas frigideiras novas, eu vou comprar uns utensílios novos, eu vou pegar esses copos que eu já tenho em casa, que eu já estou cansado, eu vou levar lá para o apartamento. Só que aí, quando você faz isso, não é uma preparação. E você pensa assim, cara, imagina, eu estou cobrando dinheiro para a pessoa usufruir de algo que, tipo assim, eu já nem estou querendo na minha casa. Tá, sabe? Tipo assim, negócio é negócio. Então, isso é um grande erro que muitos de vocês cometem. Inclusive, eu tive esse pensamento, porque eu tô com a cama lá e eu sei que eu vou perder dinheiro, porque eu devo ter pago, sei lá, uns R$ 1.000 só no baú, na base da cama, uns R$ 1.000. Se eu for colocar para vender no LX, eu vou vender barato.
As pessoas vão querer pagar R$200. Eu disse, pô, vou perder R$800. Vou perder R$800 na cama. Então você fica com isso, né? Inclusive eu passei por isso. Outro ponto que impede também você de triplicar reservas, né? Digamos assim, porque quando você não sabe vender muito bem, você não triplica reservas, né? Então, outro ponto que pode estar te atrapalhando pode ser a tua precificação, né? Pode ser que você esteja cobrando demais, né? Pode ser, como eu trouxe em lives anteriores, aí, semanas anteriores, eu falei sobre erros de pensamento, né? Então, às vezes, aquilo que é nosso, a gente costuma cobrar mais. E eu tenho essa experiência por diversos alunos, né? Então, alunos, por exemplo, que têm uma casa temporada e que trazem itens de fora, que trazem decorações de outros países, etc. Papapá. Só que, no fundo, o hóspede não sabe que aquilo é de fora. O cara não sabe que aquilo é de outro lugar. E aí a gente acha que aquilo tem um valor, para nós tem valor, né? Para nós, porque é nosso, é meu, aquilo tem valor. Mas muitas vezes, na precificação, não bate. E aí, às vezes, você cobra mais caro, porque é aquele sofá que eu comprei, foi lá na Artefato, aquela coxa que eu comprei lá na M. Martin, e às vezes o hóspede às vezes nem se liga nisso, às vezes pelo tipo do perfil do hóspede, por exemplo. Às vezes você pode investir demais num produto que o hóspede não enxerga valor, aí você vai ter que talvez baixar, digamos, né, a qualidade do produto para encaixar, para fazer sentido. Então, ela queria um preço muito acima. Então, isso é considerado um viés de pensamento, chama-se efeito dotação. Né? Assim, eu vou cobrar muito mais caro. Então, a precificação pode estar atrapalhando você de vender. Por quê? Muitas vezes, assim, eu tenho um preço legal, diferente, para dia de semana e para final de semana. Beleza. Mas aí tem outros detalhes também que impactam nisso. Por exemplo, você fazer uma derivação de ocupação. Então, eu tenho ocupação para 12 pessoas, eu tenho ocupação para 10 pessoas, eu tenho ocupação para 8 pessoas, com preços diferentes. Isso pode me deixar mais atrativo. Pode, claro que pode. Outro ponto também que atrapalha dentro da precificação, taxas excessivas, né? Principalmente casa. A luz de uma casa, a luz de um sítio, a luz de um apartamento grande, é aqui, ó. Se tiver muito ar-condicionado, tiver muita lâmpada, eu me lembro, eu passei 15 dias numa casa, eu paguei quase R$1.000 de conta de luz. Eu passei 15 dias numa casa, 16 dias numa casa. E paguei quase R$1.000 de luz. A luz foi acertada que a gente ia pagar por fora. Então você entende que muitas vezes a precificação ela atrapalha o de vender. Teu produto é bom, teu produto tem potencial, mas às vezes a precificação está errada. Outro ponto que você pode estar errando, eu só estou falando de erros. Estou falando só de erros para você ir anotando aí, para você ir entendendo um pouquinho. Outro ponto que você pode estar errando, experiência. Né? Então, assim, cara, se eu quero trazer as pessoas para minha casa num dia de semana, qual a experiência que eu poderia oferecer para eles? Né? Não sei, eu não conheço teu público, não sei o que ele quer, eu não sei quais são teus custos, mas o que é que eu poderia oferecer de diferente para quem se hospedasse em dia de semana? O que é que eu posso fazer de diferente? Aí você tem que pensar. Né? Tipo assim, eu não tenho uma resposta, não é uma receita de bolo. Eu dou o caminho, eu dou todo o direcionamento para que você pense assim, cara, o que eu poderia fazer? Suponhamos, eu tenho uma casa temporada que a diária dela custa R$500. Putz, eu sabe o que eu poderia fazer? Um dia de semana eu poderia, sei lá, cobrar talvez às vezes R$100 a mais numa diária, ou R$70, R$80 a mais, e colocar um funcionário disponível para a pessoa, para limpar, para cozinhar, tá ali organizando. Não, porque o funcionário às vezes já é meu, né? Então eu posso às vezes cobrar isso, posso oferecer isso também, às vezes. Ou eu posso, sei lá, fazer a parceria com um restaurante local que pode fazer um jantar dentro da casa, eu posso oferecer um jantar de cortesia. Então, isso, obviamente, que isso vai dentro da precificação, mas isso é uma experiência que a pessoa tem. Cara, então quer dizer que se eu for na quinta-feira vai ter um rodízio de pizza. Eu tenho um amigo meu que tem uma pizzaria lá, eu já montei com ele, etc, etc. Ele vai fazer as pizzas tudo lá em casa para vocês. Vocês só escolhem o sabor que vocês querem e ele vai servindo vocês lá e tal. Tá incluso aqui. Pronto, quanto que custou? Custou toda essa experiência. Então, assim, isso são formas que você tem de se diferenciar. E muitas vezes a gente não pensa sobre isso. Outro erro muito crucial também, né, que é algo que eu vejo que esse é o que a maioria cometem. Só vendem por uma plataforma. Ou seja, só vendo pelo Airbnb ou só vendo pelo Instagram. Entende? Você vender só por uma plataforma é outra coisa que prejudica o volume de vendas. É óbvio que prejudica, porque você está na mão de um único player, digamos assim, né? Uma única plataforma que me mostra. É outro erro também que muitos de vocês cometem. Então, entender tudo isso, né? São pontos que você vai dizer, cara, já entendi onde tantos pontos eu já posso estar errando. Se eu parar a live aqui agora, olha quanta coisa eu já falei que você pode não estar fazendo. Olha quantas coisas eu já falei aqui.
Falei sobre hóspede, falei sobre preparação, falei sobre diferenciais, falei sobre precificação, falei sobre experiência, falei sobre derivar ocupação. Só aqui, se você pegar o papel, se você está ligado no que eu estou falando, você já pegou, você anotou no papel e diz, cara, é verdade. Olha quanta coisa o Lagreca falou em 22 minutos de live. Né? 22 minutos de live, olha quanta coisa eu falei. Então você começa a entender que, tipo assim, existem vários detalhes que vão fazer você triplicar. São várias engrenagens, pequenas engrenagens simples, mas que se você mover elas de forma coordenada, então toca um pouquinho aqui, mexe um pouquinho ali, ajusta um pouquinho aqui, faz um pouquinho aqui, a máquina começa a virar, as coisas começam a acontecer. Mas só que aí a gente sempre é aquela mesma coisa, né? Ah, e o Airbnb não está me vendendo. Por que será o Airbnb? Por que está acontecendo com a plataforma? Desde que trocou o algoritmo, isso começou a me prejudicar. Ah, não é, cara. É porque outras pessoas estão entrando. Quantas vezes, quantas pessoas, por exemplo, só nesse mês agora, quase 1.500 pessoas entraram no meu perfil. 1.500 novas pessoas entraram no meu perfil. Ou seja, são 1.500 anfitriões ou pessoas que estão interessados em serem anfitriões que estão entrando no meu conteúdo. Olha quantas pessoas estão entrando nesse mercado. Então, cada vez que o mercado vai ficando mais inchado, vai ficando mais difícil de vender. No passado era fácil de vender. No passado era fácil vender. Por quê? Porque às vezes tinham poucas propriedades. Era pouquinho ali, era uma concentração pequena e tal. Ou na pandemia, que todo mundo estava naquela paranoia, todo mundo se isolar e tal, beleza, fazendo sentido, não vou discutir sobre isso, mas estava todo mundo querendo se isolar, e quem estava bem isolado, quem estava longe dos grandes centros, bombou. Só que aí o negócio retomou, as coisas mudaram, meio que voltou, né, ao normal, do que sempre foi, né? As empresas começaram a voltar a viajar, né? As empresas começaram a voltar a viajar, então assim, muita gente já não está mais fazendo home office. E aí, como é que eu faço para melhorar a minha hospedagem? Aí a gente tem que começar a pensar em outros caminhos. A gente tem que começar a pensar em outras saídas. Então, vamos começar a pensar, vamos começar a trabalhar isso, tá? Que eu quero que você pense exatamente sobre os pontos que você vai atuar. Eu vou falar sobre 3 pontos, tá? Eu vou soltar aqui 3 pontos que eu acredito, tá? Para que você possa anotar, que já pode trazer uma certa mudança, já pode trazer uma certa melhora. Eu poderia falar muito mais itens, eu poderia me aprofundar muito mais. Eu precisava de mais tempo, na verdade, porque cada um desses itens aqui eu posso discorrer facilmente sobre 1 hora sobre isso aqui, sobre cada um do que eu vou falar aqui. Então, vamos lá, papel e caneta na mão, e obviamente peço que deixe o seu like aqui no vídeo, você que está me assistindo no YouTube, deixa a tua curtida aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações do sininho. E você que está me vendo aqui no Instagram, desce o dedinho aqui no coração, por favor, por gentileza, desce o dedinho aqui no coração, só para o Instagram identificar que a live é relevante, beleza? E obviamente, papel e caneta na mão, né, que nunca pode faltar na live do Lagreca, né? Papelzinho e caneta na mão. Vamos lá, porque agora é a hora do detalhe, né? É o que eu falo. O que faz a pessoa triplicar reservas não é uma palavra mágica, não é uma saída mágica, não é um botão mágico. O que faz você triplicar reservas é todas as lives que você está pegando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Claro que todas as lives, o assunto é muito denso, o assunto é muito denso, né? E eu até anunciei hoje algumas novidades aí, né? Eu vou esperar em outras lives para falar novamente, mas assim, para você entender que existe um passo a passo, existe uma metodologia. Então, as pessoas acham que é assim, eu vou pegar uma dica no canal A, eu vou pegar uma dica no canal B, eu vou pegar uma dica no canal C. Aí você vai pegando umas diquinhas com várias pessoas diferentes, aí você faz, cara, não dá efeito, o negócio não funciona. Você tem que escolher uma pessoa e você seguir aquela metodologia. É isso que tem que fazer. Seja eu, ou seja uma outra pessoa que você gosta do jeito que ela fala, que você se identifique, tá tudo bem, né? A gente não vai conseguir agradar todo mundo, a gente tenta, mas a gente não vai conseguir, né? Não tem como ser genérico, né? Então, assim, eu tenho a minha personalidade, eu tenho a minha autenticidade, então, às vezes, não conecta com algumas pessoas e tá tudo bem, mas escolha uma pessoa para te treinar, uma pessoa que tem uma metodologia, que tem resultado e que comprova que tem resultado. Não só comprovar, né? Tipo, mostrar, tipo assim, que eu tenho metodologia e aqui tá meu resultado. Então, e a pessoa, além disso, saber te ensinar, né? Porque só ter o resultado, saber fazer, mas não saber ensinar, também é complicado. Então, foca nisso, tá? Para você não estar migrando de galho em galho, pegando de galho em galho, né? E eu até vou anunciar, né? Eu até falei, mas obviamente estou muito feliz e, cara, com o que está acontecendo aí, né? Que com essa profissionalização do mercado, o mercado de aluguel por temporada, né? De pequenos gestores, né? Digamos assim, né, de pequenas pousadas,
está se profissionalizando. Eu achei esse nicho, achei irado esse nicho, massa, é bom de trabalhar, né? É gostoso o nicho, sabe? Então, assim, é muito bom que você se dedica ao que você gosta de trabalhar. Então, vamos lá, vamos junto aí, anotem papel e caneta na mão aí, comecem aí, vamos lá. O que eu gostaria primeiro é que você, se você tem grandes hospedagens, atende grandes grupos, pensa comigo, o que é que essas pessoas mais procuram? O que é que esses públicos mais procuram? As coisas mais importantes para a família, para grupo, é o quê? Sala e cozinha. Sala e cozinha. A tua sala, a tua cozinha, elas têm que ser bacana. Elas têm que ser, tipo assim, integrada. Por quê? Porque geralmente quem está cozinhando está interagindo com quem está ali na sala e tem um sonzinho e está todo mundo se conectando. Porque, na minha visão, a grande função de grandes hospedagens é a reconexão. É você poder juntar todo mundo num ambiente legal, num ambiente seguro, num ambiente bacana, num ambiente limpo, bem equipado. Esse é o bacana. É quando você olha assim aquela foto da sala e você, pô, que legal aquele sofá. Você já se imagina sentado naquele sofá, sua avó sentada naquela poltrona e seu priminho correndo com a bolinha, não sei o quê, correndo para um lado e para o outro, o cachorro para o lado e aquela risadagem. E aí tem aquela tia que cozinha bem, que vai estar ali na cozinha. Então, tudo isso traz memórias de família. Tudo isso são memórias de família. Então, pensa comigo que a preparação é algo importantíssimo. Então, escuta. Se eu tenho um apartamento, né, eu gostaria de atrair público, esse tipo de público. Então, já entendi que a sala e que a cozinha são importantes. Então, posso, às vezes, fazer uma cozinha americana para conectar um e outro, para ficar mais bacana. É uma ideia, né? Talvez no seu projeto não caiba, mas pode ser. O terraço também é um ponto importante para quem tem grandes hospedagens. Né? Ou seja, terraço, conexão, terraço, sala, cozinha. Eu acredito que os quartos nem são essas coisas todas. Se eu tivesse uma hospedagem para grandes pessoas, né, para grandes grupos, digamos assim, eu não focaria no quarto. O quarto seria bacana, mas eu não gastaria a mesma energia que eu gastaria se eu tivesse uma hospedagem para casais. Eu gastaria energias diferentes, entende? Eu gastaria energia para casais dos quartos e na sala, e para as famílias eu gastaria na sala, na cozinha, no terraço. Seriam pontos que as pessoas mais valorizam. Óbvio que se eu tiver uma piscina, se eu tiver uma área mais aberta, se eu tiver uma churrasqueira, enfim, não sei, cada hospedagem é única, então você prepara isso. E outro detalhe também que para mim é primordial, sempre tem alguém que trabalha na família, né? Sempre tem alguém que trabalha, não é todo mundo que está de filosofia o tempo inteiro. Então, tem um local para trabalho também, para aquelas pessoas que, tipo assim, eu topo ir, mas será que lá tem lugar para trabalhar? Será que a internet é legal? Então, você às vezes preparar um cantinho, se você sentir que essa é uma demanda da região, que as pessoas às vezes perguntam, solicitam uma boa internet. Então, se as pessoas perguntam por boa internet, geralmente é porque estão pensando no trabalho. A grande maioria está pensando no trabalho. Então, entender essa preparação é importantíssimo. Esse é o primeiro ponto para você guardar da live de hoje. Segundo, eu preciso que você diversifique a sua precificação. Eu preciso que você tenha preços diferentes para que você tente capturar, né, e ser atrativo para o maior número de hóspedes. Então, ou seja, eu preciso de um preço diferente para dia de semana. Óbvio. Parece óbvio, mas muitas pessoas não têm. Então, o meu dia de semana tem que ser mais baixo do que o dia de final de semana, que é uma procura maior. Então, no dia de semana, meu preço normalmente já tem que ser mais baixo. Eu tenho que ter uma tarifa para longas estadias. Então, aqueles hóspedes que ficam 3 noites ou mais, né? Geralmente as pessoas ficam 2 noites na minha cidade. Aí você, eu vou querer criar uma promoção para quem ficar 5 noites. Putz, as pessoas só ficam 2, só ficam 3. Então, por que você vai criar de 5? Então, se as pessoas só costumam ficar o final de semana, para que eu estimule que elas venham durante a semana, fora a preparação, que foi o primeiro item, o segundo ponto é que a tarifa ela tem que ser também atrativa. Por quê? Porque as pessoas já sabem, peraí, ninguém procura dia de semana. Para que está pedindo esse preço todo? Para que está pedindo esse preço todo? Então, isso é um diferencial. Você tem um preço. Quem fica 2 noites é o normal do final de semana, eu não vou dar desconto. Mas para quem fica 3 noites, eu dou desconto. Isso é possível fazer dentro da Booking Total, isso é possível fazer no Airbnb, mas no Airbnb você tem que ter a ferramenta profissional, você tem que ativar lá a ferramenta profissional e entrar lá e no seu conjunto de regras você fazer essa modificação. Então você colocar um preço, aí 10% para 2 noites, 20% para 3 noites, então aí você faz toda aquela derivação de ocupação. Outra,
tarifa semanal, né? Eu falei tarifa de semana, tarifa final de semana, tarifa de longas estadias e tarifa semanal. Então, assim, quem fica 7 noites vai ter um preço. Aí, Lagarica, mas as pessoas só ficam 2 noites. Mas vai que eu tenho que proporcionar condições. Eu não posso estar o tempo inteiro, mas o pessoal não fica. Cara, não pensa muito. Só coloca lá, deixa ela disponível. Deixa lá, deixa a rede aberta lá, vai que o peixe cai. Deixa a rede aberta. Para que não vai te custar nada. Coloca lá. E aí, obviamente, a gente sempre esquece de fazer o cálculo. Você fala assim, para que ficar a semana eu vou fazer 25%. Aí quando tu pega 25% do que sobrou lá da tua diária e multiplica por 7, o preço dá lá na cabeça. Não vai vender. Então, pensa assim, se essa hospedagem não fosse minha, eu pagaria esse preço para passar uma semana aqui na minha hospedagem? Tu tem que ser sincero. Isso é um exame de sinceridade. Né? Tem que parar assim, dizer, cara, se não fosse minha, eu pagaria esse preço? Porque eu vejo as pessoas colocando tarifa semanal, mas colocam um desconto que se você multiplicar por 7 dias, você faz, cara, é inviável. Fica muito caro. Não tem condições, não vou passar 7 dias aqui. Então, faça esse exercício. Dentro da parte de precificação, pensa, eu posso ter preço para 6 pessoas, eu posso ter preço para 8 pessoas, eu posso ter preço para 10 pessoas, eu posso ter preço para 12. Só que, obviamente, para você fazer isso, você tem que dar um passo para trás, que é o que eu ensino na parte de fundamentos dentro do método de hospedagem lucrativa. Que eu digo para as pessoas assim, olha, antes de você saber vender, de como que você vai precificar, você tem que entender quais são as principais métricas. Quais são os pontos que você tem que conhecer para chegar na precificação. Para chegar na precificação, não, é impossível. Eu não conheço ninguém que sabe precificar que não conhece o custo do quarto vazio. Não tem como. Como é que você vai precificar se você não sabe quanto custa o seu imóvel dormir uma noite fechado lá? Sem hóspede, tá sem hóspede, dormiu a noite vazio. Pá, quanto custa? Aquilo tem um valor. Esse cara não tem valor não, dormiu fechado. Não, engano seu. Claro que tem valor, claro que tem um custo. Não tem PTU? Não tem, às vezes, um condomínio, se o teu imóvel for dentro de um condomínio? Não tem um caseiro, às vezes? Não tem as manutenções? Não é zero. Tem o valor ali. Ali que não tem o valor. Existe o valor. Então, o que eu quero que você entenda é que, tipo, para chegar nesse tipo de estratégia, tem que dar um passo para trás. E aí eu sempre ensino para os alunos, porque tem uma planilha sobre isso. Dentro do curso, dentro do método, eu disponibilizo uma planilha, onde a pessoa só coloca os dados e a planilha já coloca todas as informações. Mostra aqui, ó, teu preço é esse aqui que tu pode trabalhar, é aqui que você faz. Ela dá tudo mastigadinho, porque a precificação também, mais um passo para trás. Fora eu conhecer o custo do imóvel dormir vazio, né, dormir fechado, fora eu conhecer esse custo, eu tenho que também entender que uma hospedagem, a gente faz um planejamento anual. Eu não faço planejamento mês a mês, porque você vai chegar à conclusão que vão ter meses, dependendo da tua região, que a conta não fecha. Que tu vai dizer assim, cara, meus custos são altos, eu tenho menos diárias para vender, eu não vou conseguir vender por essa diária não, pelo número de dias que eu posso vender nesse mês, por exemplo, o mês de setembro, vamos dizer que seja chuva na tua região. Aí tu vai dizer, cara, eu não só consigo vender no máximo final de semana, 8 diárias. Beleza, se tu pegar teus custos lá e colocar por 8 diárias, desculpa, e colocar por 8 diárias, tu vai ver que teus preços vão ficar muito altos. Só que isso não precisa você se espantar, porque você já tem a consciência de que em janeiro, em fevereiro, em outros meses passados, ou em meses futuros, talvez novembro, dezembro seja bom para você, se você estiver, por exemplo, em Gramado, em Canela, né? Quando vê esse período agora é o período que vai aumentando a demanda na região. Então, você vai entender que, tipo assim, ou eu já ganhei a gordura que vai completar esse mês, ou eu vou ganhar a gordura no mês da frente. Mas como é que eu tenho essa noção? Planejamento. Não tem como você ter essa noção fazendo a conta mês a mês. A conta não é mês. Tanto quanto eu espero ganhar no ano, quanto eu espero gastar no ano. Não é só ganho. Tem gasto, pô. Tem gasto. Claro que tem. Então pensa assim, quanto que eu vou gastar para conseguir ganhar isso aqui? Essa é a conta. Só que aí você não precisa pensar nisso porque eu tenho uma ferramenta, eu tenho uma planilha que já cospe a informação para você. Né? Ou seja, já vai fazer tudo para você direitinho, toda a projeção, é só você preencher os dados. É só você ler, estudou, aprendi, agora eu vou na planilha, tá pronto, ó, chum, cuspiu, tá? Outro ponto também, quando você faz essa derivação de ocupação, é porque, assim, você gasta menos enxoval, né? Então é menos lavanderia, então por isso que você pode cobrar um pouco menos. Você tem menos gasto de água,
Não é menos pessoas tomando banho na tua casa, no teu apartamento. Então por que eu não posso cobrar menos? Posso. Você vai ter menos um gasto elétrico, se for chuveiro elétrico, menos um chuveiro elétrico. Né? Se for a gás, talvez esteja no condomínio, não faça diferença. Mas aí vai fazer diferença na água e no enxoval. Então, assim, são pontos que você entende que quando você mexe nisso, você começa a ter mais giro. Por quê? Porque você vai entender o seguinte, você vai começar a chegar à conclusão que, tipo, nos períodos de baixa demanda, talvez seja melhor eu cobrar menos para que eu tenha mais rotatividade. Aí você, cara, mas a rotatividade, eu não vou gastar mais nos custos variáveis, como luz, como água, mas já não está na conta, já não vai estar na projeção da planilha, você já vai colocar tudo, você já vai ter a expectativa, né, a projeção de quanto que você espera vender nos próximos meses. Então a planilha ela já traz tudo para você mastigado. Isso é muito bacana. Isso é um avanço violento. Por quê? Porque mais de 90% dos hóspedes, eles são influenciados para escolher uma hospedagem através do preço. Então, às vezes, a tua hospedagem é boa, mas o preço não está alinhado. O preço não está alinhado. Aí não vende. Aí não vende. Aí você, putz, aí você fica com aquele pensamento preso, achando que diária média paga a conta. Não, a minha diária média tem que ser R$300. Mas pensa, se eu tivesse com uma diária média talvez de 250, de 230, mas se eu tivesse vendendo mais diárias no mês, não seria melhor, não? Mas para tu fazer isso, tu tem que conhecer as tuas despesas, né? Eu não tenho como dizer isso, que às vezes tu pode estar fazendo isso e pode estar pagando para trabalhar. Pode acontecer. Mas, obviamente, que você tem que ter o conhecimento para você poder chegar nesse refino de estratégia. Dizer assim, cara, eu tenho poucos diferenciais. Eu preciso cobrar menos e ganhar mais no giro. Opa, é isso. É isso. E, por fim, quando eu falo melhorar a divulgação, é um dos pilares que eu ensino para você triplicar reservas. Como eu falei, cada um desses pontos que eu estou trazendo aqui, eu tenho muito mais para falar sobre precificação. Existem muito mais detalhes dentro de precificação. Existem muito mais detalhes dentro de preparação. E, obviamente, que no pilar que eu vou entrar agora de melhorar a divulgação, também existem muito mais coisas que eu poderia citar aqui. Inúmeras coisas. Mas, como eu digo, cada live é para você entender, é para você se preparar para o nosso evento segunda-feira. O que eu trago aqui é para você começar a entender, cara, olha quanta coisa aí eu tô perdido nisso. Isso é bom. Se você sentir que tá perdido, é excelente. É você dizer, cara, ainda bem que eu tô perdido, porque tem tanta oportunidade de eu crescer que eu achei que meu negócio estava estancado. Não, isso é bom. Porque você olhou agora, você está confuso, né? É muita informação. Só que, obviamente, antes de você adquirir o conhecimento, ele vira confusão na tua cabeça. Se você não está confuso, é porque o conhecimento não está fixando na tua cabeça. É simples. Porque se você não está confuso, você não entendeu. Ou se você entendeu e continua sem resultado, não estou entendendo, meu irmão. Não estou entendendo. Tipo assim, tu entendeu o que eu estou falando. Tu já sabe o que eu estou falando. Eu já estou ligado nisso, beleza. E por que continua sem resultado? E por quê? E aí, para a gente encerrar a live agora, né? Vocês sabem que daqui a pouquinho, às 19 horas, eu vou entrar ao vivo de novo. Daqui a pouco eu entro ao vivo e às 20 horas eu tenho a última mentoria em grupo com os alunos da última turma. Né? Então, eu vou fechar o ciclo da turma, porque no dia 10 veremos com uma nova turma aí, né, para você que quer triplicar reservas. Tá chegando, dia 10 é a oportunidade para você se preparar para a outra temporada, fazer essa outra temporada incrível, incrível. Jogar na artilharia, jogar na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Jogar na Liga dos Campeões, digamos assim. Vamos jogar na Liga dos Campeões. Então, terceiro ponto para a gente fechar a live agora, melhorar a divulgação, é a distribuição. Pô, se eu só estou trabalhando com Airbnb, eu tenho que buscar outros canais. Eu não posso estar fechado aqui e dizer assim, o Airbnb não me entrega. Cara, tipo assim, sabe o que isso parece? Tipo assim, sabe quando você gosta de uma pessoa e a pessoa te rejeita? Você gosta de uma pessoa e a pessoa fala assim, quero não. E você fala, bora sair. E pá, me dá uma chance. E a pessoa, não quero. E você, tipo assim, pô, mas a gente não foi tão legal, a gente já não se beijou, a gente já não curtiu. Cara, não quero mais não. Quero mais não. E tipo assim, parece as pessoas assim, correndo atrás do Airbnb. Eu vejo essa cena, isso é o que acontece na minha cabeça. Quando a pessoa fala assim, não, eu tô com pouca reserva, mas vende por onde? Só o Airbnb. Parece aquela pessoa que fica correndo atrás e a plataforma, né? Não, pode ser que você esteja fazendo errado. Pode consertar, pode. Depois que você aprender um passo a passo, você pode consertar. Mas pode ser que você já esteja exaurido ali, você já esteja no limite da demanda. Existe limite também. Vocês acham que a demanda de plataforma é infinita? É? Vocês acham que é infinito? Não é infinito, não, pô. Tem um limite ali de demanda. Então, você pode estar trabalhando com outras divulgações. Então, obviamente, eu sempre digo, entra na Booking. Hoje eu postei um depoimento no meu Instagram, né? Quem estiver me vendo aqui pelo YouTube e não me segue no Instagram ainda, eu postei hoje no Instagram, aqui, ó, tá aqui meu Instagram,
Felipe.lagreca, tá aqui no Instagram. Eu postei no Instagram hoje um depoimento de uma aluna que acabou de entrar na Booking e fez, cara, tô gostando até mais da Booking do que do Airbnb. Incrível, né? Quando você domina, tipo assim, quando você sabe andar numa Ferrari, é diferente de você andar num Porsche. É diferente. Não vai dizer para mim que não. É diferente. É diferente. Quando você sabe andar numa Lamborghini, numa Ferrari, você, cara, isso aqui tem muito botão, aqui tem muita potência. Um Porsche, ele deixa de ser um Porsche. Por quê? Porque existe o efeito comparativo, né? Então, melhorar a divulgação é tipo assim, entra na Booking, pô, para de pensar, escuta o que eu tô falando. Tu já não assiste minhas lives? Tu não pensa assim que já sabe tudo que eu tô falando? Tu tá esperando o quê para entrar na Booking? Porque eu sei que você não sabe tudo, você sabe de uma parte. Existem muito mais detalhes, existe um passo a passo, existem as aulas, existe uma série de coisas. Mas se você acredita que já entendeu muita coisa, execute, coloque em prática. Então, trabalhe na Booking, trabalhe no Airbnb. Sabe uma plataforma que tem algumas pessoas que dizem que dá resultado, mas tem gente que diz que atrai um público errado. Né? Tem gente que diz que dá resultado, tem gente que diz que atrai um público errado. É OLX. Tem gente que eu conheço alguns anfitriões que anunciam no OLX e que gostam. E eu conheço algumas administradoras que também trabalham com OLX e gostam. Aí faz assim, mas a gente atraiu um público errado. Mas atrair um público errado, concorda comigo que a culpa é minha? Porque se eu estou atraindo um público errado, talvez eu não esteja mostrando as fotos certas, talvez eu não esteja preparando minha hospedagem certa, talvez eu não esteja descrevendo, né, o conteúdo certo, talvez eu não esteja precificando certo, então eu vou atrair um público errado. Eu acho que a culpa é menos da plataforma e mais da gente que queria o anúncio. Entende? Então, OLX, quem sabe? Redes sociais. Ontem eu falei sobre Instagram. Ontem eu falei. Amanhã eu vou estar no evento da Stace, tá? Amanhã eu vou falar um pouco também sobre redes sociais, sobre Instagram. A gente vai conversar muito sobre isso, que é um campo que eu domino muito. Né? Vocês veem que eu tenho uma certa frequência, eu tenho um certo volume de conteúdos, eu estou sempre postando, eu tenho uma certa atividade na plataforma. Então, assim, eu tenho bastante experiência no Instagram. Né? Eu sei o que funciona, eu sei que tipo de conteúdo dá certo, eu sei mais ou menos os direcionamentos aí. Então, amanhã, né, convidando vocês amanhã, quem não se inscreveu amanhã vai ter o evento da Stace. E amanhã eu vou estar palestrando às 7h30, tá? Às 7h30 da noite amanhã eu vou estar nesse evento. Então, turma, essa divulgação pode ser Booking, pode ser Airbnb, pode ser Verbo, pode ser OLX, pode ser Temporada Livre, pode ser Instagram. Pensa, onde é que teu público está? Às vezes tem um site que na minha região é legal, que a galera procura. Pode ser que na minha região tenha um site. Sabe aqueles sites locais ali que só atende aquela regiãozinha que todo mundo na região conhece? Todo mundo tá ligado? Às vezes é um sitezinho dos imóveis por temporada para os sites menores. Então você pode estar dentro de um site desse, da tua região, que é legal. Eu não conheço, eu não posso te citar qual que seja, eu não conheço. Ou se a tua hospedagem é uma hospedagem luxuosa, tem algumas plataformas que só trabalham com hospedagens mais luxuosas. Então, assim, o que você tem que fazer é se mover, digamos assim. Porque eu penso que para tudo tem uma solução. Para tudo. Não existe nada que esse cara não possa fazer nada. Só se você morrer. Que tipo assim, eu não conheço ninguém, nenhum outro ser humano que ressuscita outro, né? Fora Jesus que ressuscitou, eu não conheço nenhum outro ser humano que ressuscite. Eu não conheço quem tem esse poder. Não conheço. Então, não sendo a morte, existem coisas que eu posso fazer na minha hospedagem, só que muitas vezes é aquilo que eu digo. Qual que é a tua vontade de vencer? Não é porque, caralho, que não sei o quê, que não tá. Porque, sabe, as pessoas que ficam dando desculpa, que eu não tenho habilidade, que não sei o quê. Pô, eu tenho vários alunos que têm mais de 60 anos. Tenho vários alunos que têm mais de 60 anos e que entendem, que colhem resultados. Depende de você, só que muitas vezes você começa a semear na tua cabeça que tu não tem condições, que tu é muito velho para aprender. Cai nesse canto, que eu acho que, na minha visão, só não aprende quem é preguiçoso. Só não aprende quem é preguiçoso. Você pode demorar até mais tempo para aprender do que A, do que B, do que C. Você pode até levar mais tempo. Mas se você resolver aprender, eu tenho certeza que você vai aprender e que você vai colher resultados. Só que é muito fácil a gente se esconder por baixo da idade, né? Por baixo das minhas limitações. É tipo assim, sabe por quê? Porque o que tu quer tem que implementar, né? Tem que executar. O que tu quer é vender mais, é triplicar tuas reservas. Ah, Lagreca, eu vendo 6 reservas. O que tu quer é 20 reservas para cima. O que tu quer, às vezes, é 20, 25 reservas para cima. É possível? É. Mas, cara, faz um esforço, me ajuda para eu poder te ajudar também. Executa, implementa.
para que as coisas vão acontecendo e você vai sentindo um gostinho. Você, cara, é mesmo, o negócio vai funcionando mesmo. Só troquei as fotos, fiz uma preparação aqui. Olha como já melhorou as pessoas procurando minha hospedagem. Você entende que eu acho que boa parte das vendas tá mais aqui de você querer, de você, cara, eu quero. Porque quando tu não quer, quando tu não tem um motivo, cara, eu posso dar o melhor conteúdo, tu não vai chegar lá. Entende como é que é? Você tem que querer. Queira. Se você realmente tem uma hospedagem, cara, eu quero fazer esse negócio virar, acredita que eu vou te ajudar, pô. Eu vou te ajudar. Agora, tu tem que fazer uma força também. Beleza? Turma, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Valeu, turma. Obrigado, viu? Beijos e abraços. Até daqui a pouco.